Olá, muito boa noite, muito boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu sou Marilene Matos, advogada, professora universitária e estamos dando início a mais uma live da Escola da Câmara com um tema bastante instigante que toca a todos nós, que são os 20 anos do Código Civil. Esse código aprovado no ano de 2002 e que recém completou as 2 décadas em janeiro, né? Em 10 de janeiro de 2022. O tempo voa, o tempo passa rápido, porque parece que foi ontem que a gente teve a aprovação dessa reforma, né? Que alterou profundamente o Código Civil em 2002. A gente diz que o Código Civil, praticamente, ele é o pai, né? Ele é o pai dos outros direitos, que o direito surge, né? No seu início, o direito regula relações privatísticas. Então, todo esse direito público, constitucional e tudo mais, que agora está muito em voga, ele vem em um segundo momento histórico. Para falar dos avanços dessa reforma de 2002, das críticas que vêm, né, porque o código anterior era de 1916, imagino, chamado Código Bevilacqua. Então, essa reforma do novo código, ela ficou no Congresso tramitando por 25 anos, por décadas. Porque, pela complexidade da matéria, pela abrangência dos assuntos que são regulados pelo código. Então, quando ele vem em 2002, a crítica que se fez é que ele já entrou desatualizado. Mas hoje a gente tem um convidado muito especial que é totalmente a par de todo o assunto do Código Civil. Ele trabalha na área, tem vários livros, é professor, é parecerista. É o Dr. Flávio Tartucci, que a gente tem a grande honra dele ter separado um tempo dele tão ocupado para compartilhar o conhecimento que ele tem aqui com a gente. Então eu vou permitir que ele já está entre os convidados, vou permitir que ele entre e ele vai começar o nosso bate-papo sobre essa legislação tão importante. Deixa eu autorizar aqui que ele entre e vamos conversar aqui com o Dr. Flávio Tartucci. Vamos ver aqui quando dá certo. Boa noite, doutor Flávio, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Obrigado, professor Marilene. É uma honra poder falar para vocês aí da Escola da Câmara dos Deputados, que é a nossa casa legislativa, onde o Código Civil de 2002 renasceu o antigo projeto, seguiu adiante, né, e veio a ser promulgado o nosso Código de 2002, que o Código Civil ele é vocacionado para resolver os problemas das pessoas, né? Apesar das suas deficiências, os seus problemas, é um código que tem dado a resposta dentro do possível que se espera. Na faculdade a gente aprende que todo mundo namora o penal, mas casa com o civil, né? Sim, sim. Justamente pela abrangência, pelo vasto campo de trabalho, até para o advogado, para o estudante, para todo mundo que labura na área, né? Sem dúvida. Aqui na cidade de São Paulo, de onde eu falo, e no estado de São Paulo, nós temos um campo privatista muito grande, né? Eu acho que o direito privado aqui é muito intenso, muito aceso, né? Ao passo que aqui nós temos um campo de trabalho muito grande, enorme. Eu sei que em outros estados é um pouco diferente, mas o estado de São Paulo é... Principalmente Brasília, né, doutor Flávio? Brasília é como se fosse uma repartição pública gigante, né? Sim, então sim. Aqui é a terra do direito administrativo, constitucional. Isso, é o que dizem. Mas aqui nós temos um campo muito grande de atuação e eu acho que o direito privado aqui no nosso estado, na nossa cidade, é o que tem mais campo para atuação das pessoas da área jurídica. Imagino. Pessoal, já iniciando o nosso bate-papo, eu queria falar algumas curiosidades aqui que foram mudadas nessas alterações de 2002, né, que chamam mais atenção. O Código anterior era muito antigo, 1916, então ele previa o homem como sujeito de direitos ou deveres. E essa expressão na reforma foi substituída por pessoa, né, se estendendo às mulheres. Deu fim à possibilidade de anulação do casamento quando a mulher não era virgem, né? Uma coisa que hoje para a gente parece inimaginável. Outra alteração importante também foi a redução da maioridade civil de 21 para 18 anos, nesse ponto se igualando ao direito penal. Então, doutor Flávio, muita gente critica o código, esse código que vige desde 2002, dizendo que ele já nasce desatualizado, né?
E tanto é que teve, já nesses 20 anos, já teve 53 normas, né, alterando, esse código já alterado em 2002. Qual é a sua visão? O senhor acha que já precisa de outra alteração, que esse código 2002 já realmente já está desatualizado? Qual a sua visão sobre isso? Olha, professora Marilene, fazer um novo código eu acho que ainda não é o momento. E as mudanças pontuais que a sociedade clama têm sido feitas, têm sido realizadas, né? Muitas mudanças, por exemplo, no campo do direito de família e das sucessões, onde a crítica era uma crítica mais dura, né? Já ocorreram essas alterações pela jurisprudência, sobretudo pela jurisprudência superior do Supremo Tribunal Federal e do STJ. E também tivemos aí muitos reparos legislativos, né? Agora mesmo temos uma MP, uma medida provisória, que está sendo debatida no Congresso Nacional, que traz alterações do Código Civil, a medida provisória 1085, que é de 27 de dezembro de 2021. Né? Temos o projeto de lei das garantias também, né? que visa a trazer alterações. Temos uma tendência de extrajudicialização, tem um projeto aí que eu acho muito interessante, um projeto de lei, que é o projeto de lei de desburocratização, que surgiu no final do ano de 2018, que traz mudanças pontuais também. Então, eu não acho que seja o momento de fazer um novo código. As mudanças estão sendo feitas de acordo com as mudanças pelas quais passa a sociedade, né? Os códigos geralmente têm mais estabilidade e o direito privado também, o direito civil, ele é mais estável, digamos assim. Né? O senhor concorda com alguns que dizem que o código ele já foi feito de uma, né, com, como é que se fala, plasticidade, de forma que o judiciário faça as adequações sem necessidade de mudança formal das normas? Sim, sem dúvida. O Miguel Reale, que foi o sistematizador do código, dizia que o código era baseado em três princípios: eticidade, socialidade e operabilidade. E justamente pela operabilidade, ele trouxe aquilo que ele chamava de concretude do direito, pelo sistema de cláusulas gerais, de conceitos abertos, que o julgador, né, o intérprete do direito, preenche caso a caso. É o caso, por exemplo, da boa-fé objetiva, da atividade de risco, que gera responsabilidade objetiva, da expressão melhores condições na fixação da guarda, da função social do contrato. Né? Então, a legislação, o Código de 2002, isso acabou depois inspirando outros códigos, né? O próprio Código de Processo Civil de 2015, ele vem de um sistema aberto de cláusulas gerais que propicia uma melhor adaptação na aplicação do direito privado. Doutor Flávio, sobre a questão da família, né? O senhor disse que a jurisprudência corrigiu algumas distorções. O senhor se refere à questão da herança de pessoas em união estável? Olha, isso eu já vi, apesar de não ser muito minha área, o direito civil. Sim, professor Marilene. Olha, no direito de família nós tivemos primeiro o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a união estável entre pessoas do mesmo sexo, a união estável homoafetiva. Né? Depois nós tivemos um outro julgamento do Supremo sobre a parentalidade socioafetiva, sobre a parentalidade socioafetiva como forma de parentesco civil, foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, tema 622, se me falha a memória, e acabou até reconhecendo a multiparentalidade, de uma forma surpreendente. E conectando o direito de família com o direito das sucessões, nós tivemos o julgamento da inconstitucionalidade do artigo 1790 do Código, do Código Civil, que era muito criticado pela doutrina, criticado sobretudo pelo professor Zeno Veloso, pela professora Gisela Adronac. Foi reconhecida a inconstitucionalidade e colocado o companheiro nas menções ao cônjuge no artigo 1829 do Código. Né? Então, em certa medida, as críticas que eram feitas, muitas das críticas, acabaram sendo corrigidas pela jurisprudência, sobretudo a jurisprudência do STF. Aqui eu vou fazer um parênteses, doutor Flávio, como também uma pessoa que já trabalhou nessa parte política, né, do Congresso. E o que eu vejo muito? Eu vejo um movimento de que os legisladores eles pegam alguma jurisprudência já consolidada, principalmente do STJ, colocam dentro de um projeto de lei. Então, muitas vezes a pessoa fala, não tem grande novidade. Mas Sim. Isso tem ganho também em segurança jurídica, não tem? Sem dúvida. Não é só, muitas vezes também teses que são teses consolidadas na doutrina. O que eu tenho visto também são projetos de lei que acabam colocando, tentando colocar na norma, algumas questões que nós debatemos nós civilistas nas nossas jornadas de direito civil. Né? Então, realmente, dá mais segurança, dá mais estabilidade.
E quando se tem, por lei, uma confirmação de algo que a doutrina e a jurisprudência já afirmavam, né, a gente tem uma estabilidade, uma segurança também em trabalhar com questões que não são muito polêmicas, né? O direito civil, ele é muito pé no chão, né? Ele é um direito Ele é muito civil. concreto, né? Ele é É muito mais isso. concretista do que o direito público, né? Eu digo muito isso, professor Marilene. Qual que é a vocação do civilista? E qual é a vocação do direito civil? Resolver os problemas das pessoas, né? E eu falo bastante isso. Eu sei que tem gente que é frustrado, até eu às vezes vejo as pessoas colocando as suas frustrações pessoais na crítica, né? O direito civil funciona. O direito civil no Brasil funciona. As pessoas não sabem muitas vezes perder, porque não concordam com determinada tese e não aceitam perder. Mas que o direito privado no Brasil funciona, eu não tenho a menor dúvida de dizer que funciona. Não, doutor Flávio, assim, falando de um ponto bem específico, o senhor falou sobre a questão do cônjuge, do companheiro ser herdeiro. Eu descobri recentemente que a Argentina mudou há pouco tempo. Sim? Então, o companheiro está, por mais que ele vivesse 30, 40 anos, simplesmente ele não se reconhece a sociedade conjugal. Sim, sim. É assim, O Código Argentino, aliás, eu tenho um exemplar aqui, que me foi enviado pelo autor, que foi o Ricardo Lorenzetti, é de 2015, é um super código, aliás, porque ele trata de direito civil, direito ambiental, direito do consumidor, direito de empresa, e é um código bem avançado, né? Em matéria de união estável, o Brasil é um dos países que mais reconhece direitos para as companheiras e os companheiros, né, os conviventes. E essa decisão do Supremo acaba consolidando aquilo que é comum da nossa praxe, né? Muitos brasileiros fazem a opção de viver a união estável, até pensando que os efeitos serão, pelo menos, similares ao do casamento. e uma vez que a Constituição reconhece, né, Sim. essa união entre homem e mulher, então, Isso. falando em Constituição, o que aconteceu? Nosso código ele entra em 2002, ou seja, 4 anos depois da Constituição Federal. Evidentemente, alguma influência desse movimento constitucionalista ele sofreu também. E o novo código, uma das mudanças que foi mais elogiada foi o capítulo próprio sobre os direitos da personalidade, né? Sim. Que, inclusive, foi bastante inspirado na Constituição de 88. Então, Sim, eu sim. queria escutar o senhor, qual a visão que o senhor tem desse tratamento dos direitos da personalidade, um novo Código Civil, inspirado no artigo 5º também da Constituição, né? Sem dúvida. O código, especialmente o artigo 21, né, que trata da intimidade, da vida privada, foi inspirado pela Constituição, o artigo 5º, inciso 10, a própria tutela da imagem, e houve também uma inspiração em relação ao Código Português e o Código Italiano. Né? O nosso código tem um capítulo próprio sobre direitos da personalidade, a doutrina pontua ali problemas, né, em relação a alguns dispositivos, mas sem dúvida, esse tratamento sobre os direitos da personalidade da parte geral foi muito importante nas questões relacionadas à tutela da honra e daí também as indenizações por dano moral, a tutela do nome, que é algo que no Brasil sempre gera debates, né? Hoje mesmo eu estava lendo o informativo do STJ, que foi publicado com 2 precedentes importantes sobre o nome. Em Né? termos de rede social, então, né, professor? Sim, as questões relacionadas a redes sociais. E aí é interessante também, professor Marilene, porque o próprio Supremo Tribunal Federal acabou decidindo sobre os artigos 20 e 21 a respeito das biografias não autorizadas, no sentido de que não caberia para as biografias não autorizadas a censura prévia, que as questões deveriam ser resolvidas a posteriori, justamente no âmbito da responsabilidade civil. Né? Então, No ali caso do também Roberto Carlos, né? Tinha uma tem, biografia não entre outros autorizada do casos, Roberto né? Carlos. Entre outros casos, né? Esse foi um dos casos que foi citado, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento das biografias não autorizadas. Né? Então, esse é um capítulo, repito, artigos 11 a 21 do Código. Tem alguns problemas. Né? Na doutrina, o professor Anderson Schreiber, inclusive, aponta esses problemas, mas foi algo que foi notável e importante para a sociedade brasileira, um capítulo sobre direitos da personalidade. E eu vou citar aqui uma mudança que é importante justamente na questão do direito de família. Com esse tratamento, como direito da personalidade, o que a nossa jurisprudência consolidou? Que o nome que o cônjuge adota não é mais do outro cônjuge, é daquele cônjuge que adotou. É um direito da personalidade do cônjuge que adotou esse sobrenome. E aí a pessoa pode manter esse nome ou renunciar depois que o casamento for dissolvido.
Sendo que a maioria prefere mesmo é tirar esse nome o mais rápido possível, né, professor? Muito sim, né? Mas algumas pessoas são identificadas por aquele sobrenome adotado perante a sociedade, a questão relacionada à identidade dos filhos. Então, Foi alguns o caso da até. Luísa Brunet, né? Ela já era conhecida né, pelo sobrenome Brunet e ela queria manter na época, né? O Isso, e sobrenome do tem os ex-marido. outros casos também, né? Então, essa foi uma mudança também interessante, que esse tratamento do nome como direito da personalidade acabou trazendo, na minha opinião, esse avanço reconhecido pela jurisprudência. Aí eu falo, sobretudo, da jurisprudência do STJ. Aqui eu vou falar um pouquinho, mas minha área, o senhor já percebeu que não é direito civil, então qualquer coisa o senhor me corrige. Pois Mas não. a gente sabe os códigos civis, eles são, na essência, ali, historicamente, são privatistas, né? Então, eles regem relações privadas. Com a Sim. reforma de 2002, teve quem achasse que houve uma publicização do Código Civil. E aí, dentro desse contexto, a gente tem a responsabilidade objetiva. O senhor me corrija se eu não estou falando Sim. alguma propriedade aqui. A responsabilidade, via de regra, ela é uma responsabilidade baseada na culpa ou no dolo, né? Ou na intenção ou no descuido. E aí tem, dentro de um contexto também do Código de Defesa do Consumidor, o Código Civil, o novo Código Civil de 2002, prevendo também esse tipo de responsabilidade sem culpa e sem dolo. Então, Sim. gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre essa tendência. Olha, eu prefiro falar que houve uma constitucionalização do direito civil e vou trazer aqui um exemplo, né? Acho que nesse momento a constitucionalização é um fenômeno importante, mas a gente também não pode se esquecer e nós temos que buscar um equilíbrio também com uma visão clássica, consolidada do direito civil. E eu até com a pandemia acabei retornando um pouco, eu já tive fases diferentes da minha carreira, para essa visão mais clássica, porque eu tenho visto que eu vi, né, com essa pandemia, com essa gravíssima crise que ainda nos atinge, né, que as categorias clássicas do direito civil deram a resposta, né, até porque foram forjadas em crise, deram uma resposta possível. Né? Mas o Código de 2002 ele trouxe uma cláusula geral de responsabilidade objetiva, no artigo 927, parágrafo único, prevendo que a responsabilidade objetiva pode derivar de lei, e um exemplo é justamente o Código de Defesa do Consumidor, ou uma atividade normalmente desempenhada pelo autor do dano, que por sua natureza gera riscos aos direitos de outrem. Então, nessa menção aos riscos, nós temos da atividade de risco a chamada cláusula geral de responsabilidade objetiva. Muito bem. O principal exemplo nesses 20 anos de Código Civil, mais uma vez com base em decisão do Supremo, foi a aplicação dessa cláusula geral para acidente de trabalho, quando pela atividade do empregador, o empregado está submetido a uma atividade de risco. E é curioso porque esse nosso artigo foi, aspas, copiado. Falo que é copiado porque não é bem copiado, né? Digamos assim, inspirado pelo artigo 2050 do Código Italiano. E lá existe a ideia de exposizione ao pericolo, que na verdade lá não há unanimidade se é responsabilidade objetiva. Né? Há uma discussão ainda se é culpa presumida ou responsabilidade objetiva. E lá, uma das principais aplicações foi justamente o acidente de trabalho. E aí o nosso Supremo, 2018, consolidou a tese que já era muito debatida no TST, no STJ, em caso envolvendo transporte de valores, segurança, né, que haveria, frente ao empregado, uma responsabilidade objetiva do empregador em caso de atividade de risco. Né? Então, mitigou o texto constitucional, mitigou o artigo 7º, inciso 28 da Constituição, e é um exemplo, na minha opinião, também de um debate de direito civil constitucional, um debate de uma visão civil constitucional do sistema. Então, é uma mudança também, porque a responsabilidade objetiva pode decorrer de uma atividade de risco, não só do texto expresso da lei. E o senhor vê isso como positivo? Colocar essa responsabilidade também diante do risco? Sim, eu fui um dos primeiros a defender essa tese, aliás. Em 2003, eu participei de um livro chamado Direito Civil e Constituição, coordenado pelo professor Olavo Viana, pelo professor André Ramos Tavares, pelo professor Pedro Lenza. Aliás, é um livro que, na época, a professora Ada Pellegrini, o ministro, hoje ministro Alexandre de Moraes, várias pessoas participaram. Eu escrevi um texto com o Dr. Márcio Promola, defendendo essa tese a primeira vez em 2003. E ela só foi consolidada, depois de muito debate no TST e no STJ, em 2018. Então, veja quanto tempo nós temos até para que uma questão desse debate amadureça, né? acaba
acaba sendo estabilizado, demora, né? Mas falando rebobinando um pouquinho sobre essa questão da plasticidade, né, do novo Código Civil, dele ser mais aberto, até um pouco principiológico, talvez, né? Se fala, em outra mão, de um ativismo judicial. Isso não agrava? Aqui se diz que o judiciário no Brasil, o juiz vai muito longe. Ele vai mais do que a lei. Ele cria em cima da lei. O fato da gente ter um código que regula o direito privado, né, em essência, mas ao mesmo tempo é bastante aberto com princípios. Como que se houver essas duas ideias antagônicas? Pode agravar? Eu vejo que as pessoas só falam em ativismo quando vem uma decisão com a qual ela não concorda. Quando vem uma decisão judicial com a qual ela concorda, ela não fala em ativismo, né? Esse fenômeno é mais comum no Brasil. Agora o pessoal vai começar a rir aí, mas é verdade, né? É ativista, quando a pessoa não concorda. Quando a pessoa concorda, não, decidiu bem. É o que eu mais percebo, viu, professor Marilene? As pessoas às vezes só falam... percebe até na gente isso, né? Até na gente. Antes de mais nada, eu acho que o brasileiro tinha que aprender a perder, né? Porque a gente não sabe perder, né? Tem muita gente que perde, não concorda com a tese e vai para a ruptura institucional, né? Então, isso é uma situação muito comum. Agora, em certa medida, a gente tem que lembrar que, mais recentemente, o próprio Código de Processo Civil, cumprimentando aí vários amigos, estou vendo aqui o professor Bunazar, meu querido amigo civilista também, o Código de Processo Civil prevê que os juízes de primeira e segunda instância devem seguir as decisões superiores, né? E decisões sumuladas do Supremo, do STJ. Isso faz parte do Estado Democrático de Direito, né? Seguir as decisões judiciais, né? Eu confesso que eu não vejo como se prega um ativismo exagerado, capaz de gerar instabilidade, né? Eu gosto sempre, eu estou aqui em São Paulo hoje, né? Estou aqui falando de um lugar bem alto aqui na cidade de São Paulo. Eu olho em volta, né? Uma baita de uma cidade, uma civilização construída. Eu gosto sempre de dizer, né? Civilização, direito civil, que o direito privado tem um papel fundamental nessa construção. E se as coisas fossem tão ruins assim, nós não teríamos essa civilização, né? Se a contribuição do direito civil e a contribuição do direito fosse ruim, basta olhar em volta. Claro que nós temos problemas, graves problemas, né? Que nós precisamos reparar. Mas a gente tem aí um mínimo de mansidão para seguir a vida. Então, eu não acho... Se fosse tão ruim assim, as pessoas não apelariam tanto ao judiciário, né? Que a gente tem uma hiperjudicialização de tudo, né? Mas quem gera judicialização? Essa aqui é uma dúvida também, né? Não são os juízes que geram a judicialização. Não, eu quero dizer que se fosse tão ruim o nosso sistema judicial, as pessoas teriam uma resistência. Né? Quem gera judicialização é quem descumpre lei, né? Esse que é o problema. Assim, o que se diz, né? O que se escreve muito é que o brasileiro está se tornando cada vez mais, ele vai brigar. Às vezes por pouca coisa, por besteira, ele judicializa a questão. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que o problema nosso aqui é justamente o descumprimento de lei, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, o próprio Estado, muitas vezes cumpre a lei, mas as empresas muitas vezes também violam direitos e isso que gera demanda, né? E aí o judiciário tem que dar uma resposta, né? Eu, por exemplo, tenho 45 anos, professor Marilene, nunca fui autor nem réu em nenhuma ação. Para mim está dando certo. Eu nunca demandei nem fui demandado por ninguém. Espero que até hoje Nossa, então acho que isso não é uma exceção, viu? Com certeza é uma exceção. Ou deu muita sorte, ou então você pode ser. Não esquenta a cabeça com qualquer coisa, viu? Mas, professor, tem um outro ponto também que eu gostaria de tocar, e também ligado com a Constituição Federal, né? Que é a Constituição prevê a função social da propriedade e vem o Código Civil e prevê a função social do contrato. Então, explica pra gente. Bom, essa foi uma novidade mesmo, que o nosso código continua sendo o único código do mundo que expressa a função social do contrato, né? O único do mundo? Sim, que fala de função social do contrato expressamente é o nosso. O código argentino não fala, o da Romênia, que é posterior também, não. É o único, continua sendo o único, né? Isso vem de uma ideia do Miguel Reale,
O 421 do Código Civil foi recentemente alterado pela Lei da Liberdade Econômica, mas reafirmou-se na Lei da Liberdade Econômica a função social do contrato, e é um conceito que vem sendo construído no Brasil. Na boa-fé, a boa-fé objetiva, por exemplo, é um conceito que foi muito bem construído na Europa, já se sabe muito bem o que é boa-fé objetiva, né? Agora, a função social do contrato ainda é um conceito em construção. Então, tem se associado a função social do contrato, por exemplo, para a conservação do contrato, que é uma tese muito forte nesse tempo de pandemia, né? Até se utilizando a função social do contrato, muitos argumentaram que não se pode dizer que a pandemia por si só é um evento imprevisível para descumprir e extinguir o contrato. O contrato tem que ser conservado ao máximo, o contrato tem que ter a autonomia privada mantida, justamente porque ele tem uma função social e uma função econômica. Essa é uma aplicação da função social do contrato. Outra, alguns associam com a boa-fé objetiva, mas eu associo com função social do contrato. O adimplemento substancial. Se o contrato for quase todo cumprido, não cabe sua extinção, mas apenas outros efeitos, como cobrança, perdas e danos. Está consolidado no Brasil. Nós não temos um artigo como o Código Italiano que fala de adimplemento substancial. No Brasil, se associou com a função social do contrato. Ou ainda, os efeitos contratuais perante terceiros, né? A gente debateu no Brasil se uma vítima de um acidente de trânsito pode demandar diretamente a seguradora do culpado, né? Então, também foi uma aplicação da função social do contrato. Estão me perguntando aqui, embasaria o equilíbrio das prestações? Também. É uma aplicação também dessa ideia. Alguns associam com boa-fé objetiva, mas eu acho que é interessante associar com função social do contrato. Então, é um conceito que está sendo construído, né? O direito civil, ele é sempre, digamos assim, e o Código Civil, ele é sempre batizado pelo tempo. Quer dizer, o tempo também vai melhorando o direito civil. O próprio o Código Civil, Miguel Reale, dizia, né, que o jurista, e aí, em certo sentido, a legislação que ele concebeu, o jurista ele é orientado por cultura, experiência e história. E a história e a experiência vão cravando o Código de 2002 e melhorando ele dentro do possível. Professor, alguém fez uma pergunta aqui sobre os smart contracts, não sei se você ouviu. Esse é um tema interessante também. Sim, Com a vinda dos smart contracts, há uma tendência dos tribunais arbitrais se findarem? Há uma tendência dos tribunais arbitrais se findarem? Os tribunais arbitrais se Arbitrais. findarem? A arbitragem acabar por conta dos smart contracts? Eu não entendi essa dúvida. Não compreendi. Na verdade, não. Os smart contracts, eles... Aliás, tem um texto muito interessante da professora Angélica Carlini, que é o seguinte: se os contratos, se os smart contracts, se eles são inteligentes ou obedientes, né? Acho que eles são mais obedientes do que inteligentes, né? Então, é uma outra realidade que nós trabalhamos, que vai na linha também de massificação, né? A vontade cada vez mais mitigada, né? Agora, eu não vejo... É isso que eu ia me perguntar, porque o postulado básico do contrato é justamente a autonomia da vontade, né? Então, essa autonomia, com o objetivo... Nós falamos da autonomia privada. Eu não falo em autonomia da vontade, justamente porque a vontade ela foi muito mitigada. Eu prefiro falar em autonomia privada. Aliás, como gosta um grande jurista italiano, que é o Vincenzo Roppo, ou Enzo Roppo, né? Até porque essa autonomia ela tem limites em normas de ordem pública, normas cogentes. Eu prefiro falar em autonomia privada, porque aí está melhor adaptado justamente a esses contratos, os contratos de adesão, os contratos massificados e até os contratos inteligentes ou obedientes, como gosta a professora Angélica Carlini, né? Porque... E a gente está numa sociedade massificada, né? Em que tudo é massificado, os contratos, as relações, tudo. Isso. E o Código trouxe essa questão também. O Código trouxe uma proteção, que isso não existia no Código anterior, uma proteção ao aderente contratual, que não necessariamente é o consumidor, para, nesse contexto, proteger ele, interpretar o contrato da maneira mais favorável a ele, reconhecer nulidade de cláusulas pelo artigo 424. Então, o Código, nesse ponto, ele já veio avançado, né, porque ele já trouxe uma proteção do aderente, né, nesses artigos 423 e 424. Falando em avanço, esse nosso código é capaz de fazer frente a esses desafios da biotecnologia, esses novos desafios que a gente vê aí com a evolução da tecnologia?
Eu acho que sim, nós temos leis, né, que auxiliam o código LGPD, o Marco Civil da Internet, se bem que existem conflitos entre as duas, né? Eu participei segunda-feira de um evento da Universidade de Coimbra e que a gente estava discutindo essa questão do conflito das duas leis, se a responsabilidade por dados pessoais é objetiva ou não. Eu entendo que é objetivo, aliás, eu entendia que era objetiva antes do Marco Civil da Internet, justamente pela aplicação da cláusula geral de responsabilidade objetiva, né? E aí eu disse para o professor André Pereira, lá da Faculdade de Direito de Coimbra, que eu me lembro que em 2007 eu participava de eventos lá com o professor Ascensão, né, e defendi essa tese, que acabou sendo vencida, né? Não foi uma tese vencedora, porque veio o Marco Civil da Internet e colocou uma responsabilidade subjetiva, né? Agora temos a LGPD, e aí o código pode auxiliar na interpretação lá do dispositivo que trata de responsabilidade civil, né? Agora, é só uma questão para reflexão, né, doutora Marilene? É impressionante como a gente discute tanto hoje inteligência artificial, regra, vou fazer uma provocação, quem é próximo a mim sabe disso, porque eu tenho feito. A gente discute tanto inteligência artificial, a gente discute internet das coisas, 5G, e vencer um vírus, que era uma questão de conduta, a gente não consegue, né? Essa foi ótima, essa foi ótima. É Mas assim, impressionante, é dentro do contraditório. princípio, esse código deu resposta, ele conseguiu, mais ou menos, não deixar a sociedade entrar em guerra civil nesse período de pandemia, né? Sem Alguma dúvida. coisa boa. Sem dúvida. Ele foi testado pela pandemia e passou no teste, né? E a gente teve situação limite, situação que poderia perfeitamente a sociedade ter se desorganizado, realmente virar uma sociedade sem lei, anárquica, né? Isso, e aí veio só uma lei que eu tive a honra de participar, sob a liderança do professor Otávio Luiz Rodrigues, o professor Bunazar, que está aí, também participou, que foi o RJET, a Lei 14.010 de 2020, que trouxe algumas pontuações de adaptação importantes, né, algumas pontuações para resolver o problema pandêmico. E a resposta foi dada, né? Agora, é claro que a pandemia nos traz problemas que permanecem, até porque a pandemia não acabou ainda, né? E as pessoas querem acabar, querem que tivesse acabado, mas não acabou, né? Então, eu particularmente vou falar aqui de novo, eu desde o começo falo isso, fui chamado de cavaleiro do apocalipse, pessimista, mas acertei a maioria das coisas, não me parece que seja algo que vai se resolver agora também, né? Porque a gente está desafiando, né? Está desafiando. E acho experimentando, né? Acho que é um vírus que demora um tempo ainda para se estabilizar. E aí, puxando um pouco a brasa da minha sardinha, o conceito de poder de polícia, ele foi muito testado agora na prática, né? Até onde o Estado pode ir, até onde o Estado pode fazer, né? E passou no teste? E passou no teste? Olha, de cidadania, eu acho que deixou a desejar. Deixou a desejar o conceito que a gente viu de cidadania, das pessoas entenderem o que é direito coletivo e o que é direito privado. Eu acho que a prática demonstrou que esse conceito não estava tão bem absorvido como a gente imaginava, né? Sem dúvida. Olha, se eu estou fazendo tanto sucesso aqui que eu não consigo nem responder as perguntas, mas tem um aqui de Esivaldo Oliveira. Boa noite, Esivaldo. Professor, me paira uma dúvida sobre o adimplemento substancial quando o devedor paga parcelas e faz constantes renovações. Poderia ele alegar tal tese ou se essa tese pode ser aplicada? Muito bem, ótimo. Pela experiência italiana, e nós temos também um enunciado aprovado em Jornada de Direito Civil, na última, 8ª jornada, ou na 7ª, não lembro, a análise do adimplemento substancial ela tem que ser quantitativa e qualitativa. Então, não adianta, por exemplo, a hipótese da pessoa que cumpriu quase todo o contrato, mas ele vem descumprindo reiteradamente, quer dizer, ele purga mora toda hora, né? Apesar de ter cumprido 90%. Como a análise, além de ser quantitativa, é qualitativa, eventualmente pode ser afastada a teoria do adimplemento substancial nesse seu exemplo. Ótima pergunta. Aqui tem também do Jader Marinho Santos. Boa noite, Jader. É mais um comentário, né? Ele fala o seguinte: mutação constitucional por via da hermenêutica constitucional, mudando até o sentido literal ou expresso do texto constitucional, denota ativismo judicial nos últimos tempos. Eu não sei dizer, isso não é a minha especialidade. Se ele quiser fazer uma pergunta sobre acidente de trânsito, sobre divórcio... Aqui isso tem muito complexo para mim. É muito. Aqui tem o Francisco Fontenelle. E a função social da propriedade, o senhor vê ela como a função social do contrato como um desdobramento da função social da propriedade? Miguel Reale dizia isso.
que o fundamento constitucional da função social do contrato estaria na função social da propriedade, né? Que nada mais é do que um controle que os países do sistema da civil law têm, né, com eventuais excessos, né? O Leon Deguy, que aliás foi quem inspirou, dizia, né, a propriedade deve atender ao mesmo tempo aos interesses dos titulares e o bem-estar coletivo, né, que é tão hoje esquecido, né? Nós estamos repetindo o início do século XX, né? Um individualismo exagerado, teses polarizadas, né? Pandemia, e é bom a gente não continuar repetindo o início do século XX, porque se a gente continua, nós vamos ter os primeiros 50 anos bem trágicos, né? Mas é isso, a humanidade está repetindo o início do século XX. E a história serve para isso, né? Para você ver experiências que não foram exitosas e tratar de não repeti-las, né? Alguma função a história tem. Professora Marilena, eu faço outra provocação. O pessoal está lendo muito WhatsApp, Facebook e pouco livro, né? Sim. E aí está esquecendo do passado, né? É impressionante como as pessoas hoje são rapidamente convencidas por aquilo que leem em redes sociais, né? É o que... Informações instantâneas, sem profundidade. Então a pessoa vê umas postagens no Instagram e ela já sai falando, teorizando sobre direito fundamental, porque ela já acha que já sabe já. Pois é. Parece tão simples, aquele blogueiro tá ali e fala parece tudo, né, tão bonito. Quando você vai na prática ou vai estudar mais profundamente, a complexidade é bem outra, né? Sem dúvida. Professor, esses conceitos se confundem um pouco, né, de função social do contrato e boa-fé objetiva. O que exatamente distingue esses conceitos? Parece que eles estão ali imbricados. Olha, a função social do contrato traz a ideia de que o contrato tem uma finalidade coletiva. E é um princípio que tem aplicação tanto entre as partes, como eficácia chamada interna, como externa. A boa-fé objetiva, em poucas palavras, ela representa a exigência de um comportamento de lealdade entre as partes contratantes. Então, o princípio mais aplicado, ele é aplicado internamente, não como a função social do contrato, que é aplicada interna e externamente. Então, a boa-fé objetiva, ela tem uma função de interpretação, uma função de correção, né? Aquele que viola a boa-fé objetiva comete ato ilícito, e tem uma função de integração também do contrato, né? A boa-fé objetiva impõe deveres anexos em todo o processo contratual, desde a fase pré-contratual, na fase contratual e na fase pós-contratual. E hoje eu vou dizer, toda grande disputa contratual, eu atuo com arbitragem, com parecer, todas as disputas envolvem hoje boa-fé objetiva, né? O principal argumento contratual hoje é boa-fé objetiva. E acredito que se fosse aqui um juiz de carreira aqui, ia dizer a mesma coisa, né? Que a boa-fé objetiva nas disputas contratuais é o que mais se vê de debate, né? E não pode ocorrer que essa boa-fé objetiva ela justifique tudo, ela seja um guarda-chuva que a pessoa vai e pede qualquer coisa. Esse é o problema, houve eu concordo aí com uma parte da crítica da doutrina, o professor Zé Fernando Simão critica, o professor Anderson Schreiber também, uma hiperutilização da boa-fé objetiva, né? E, na minha opinião, também há. Até algumas construções seriam melhores aplicáveis para a função social do contrato do que a boa-fé objetiva, né? Mas, de qualquer forma, mesmo havendo essa crítica, né, a boa-fé objetiva tem cumprido a sua missão também de corrigir o contrato e evitar abusos, né? Então, eu tenho para mim que está cumprindo o seu papel. Eu vi que o senhor é muito fã do direito italiano. Tem correspondência no direito italiano, essa boa-fé objetiva? Tem o código italiano, o BGB alemão, o código português, todos os países. Aliás, é um conceito que tem tanto na civil law como na common law, né? A de implemento substancial também. Vejam, né, nós temos esses dois troncos jurídicos, né, da common law e civil law, e alguns conceitos aparecem nos dois, né? Então, a de implemento substancial foi desenvolvida a teoria no direito inglês, a teoria do substantial performance, e tem previsão no Código Italiano, artigo 1455. Né? Por quê? Porque o direito civil, como ele é baseado em experiência, né, de comportamento humano, os argumentos e as teses acabam se repetindo, né? Uma vez eu participei de um congresso mundial de direito de família lá em Amsterdã, na Holanda, e fui ver um painel que era sobre parentalidade socioafetiva. Havia lá uma jurista da Coreia do Sul, uma outra professora da África do Sul,
um professor do Brasil e uma professora da Sérvia. E a tese era igual em todos os países, cada um usando um pouco argumento diferente, mas era igual, né? Quer dizer, alguém da África do Sul, da Coreia do Sul, falando a mesma coisa. Por quê? Porque as teses acabam se repetindo, porque o comportamento humano acaba se repetindo. Pelo jeito que a gente está vendo, parece que é universal, né? País europeu, país latino-americano. Né? Então, uma observação sobre essa questão do legislador utilizar a experiência do julgador e colocar na lei. Porque justamente o julgador está mais perto da realidade, né? Que o legislador não consegue aprender abstratamente e a priori. Sem dúvida. Acaba que o judiciário consegue dar uma resposta que atenda melhor a situação concreta, né? Eu acho que sim, mas muita gente acha que não, porque perde a ação e acha, eu vejo muito isso também. Por exemplo, a pessoa perde a ação e fala que no Brasil não tem justiça. Né? Mas por que perdeu sim. a ação? O meu time perde, eu falo que o juiz é ladrão, né? Então, isso é muito comum no Brasil. Né? Aqui, professor, tem tanta pergunta, meu Deus, é difícil acompanhar. Professor, a Lei 14.216, Lei Federal, que veda a reintegração de posse nesse período de pandemia, praticamente não significa o Estado impor um ônus ao particular, qual seja, suportar a privação é do Jader Marinho Santos. Essa lei eu acho que já acabou a vigência dela, foi até dezembro, né? Tem uma decisão do Supremo prorrogando até março, né? E essa lei, na verdade, foi feita num momento complicado da pandemia, né? Ela acabou saindo até um pouco atrasada. Agora a gente está num momento da pandemia passando... Eu não sei assim, tem que falar cada lugar diferente, né? Porque aqui em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, os casos já começaram a cair. Quer dizer, nós vamos ter agora, possivelmente, um descanso pandêmico aí de 3, 4 meses, né? Então, é uma lei que surgiu numa realidade pandêmica grave, ela acabou demorando para sair. Quando saiu, ela já não tinha muita justificativa. Né? Eu acho que os despejos liminares, né? Eu acho que as liminares de despejo em momentos de crise aguda pela pandemia... Complicado, né? Eu acho que eles devem ser suspensos, os despejos liminares, não por descumprimento do contrato por sentença definitiva. Né? Mas aí é difícil também fazer uma lei temporária, né? Porque isso estava na Lei 14.010 de 2020, que valeu para a primeira onda. Né? Eu acredito que nós vamos ter outras ondas da pandemia. Professor, não fala isso não, professor. Eu acho que sim. Então, eu acho que toda virada de ano, como no Brasil existe esse costume de se juntar muito, começo de ano vai ser ano de aumento de casos. Né? Justamente por esse nosso costume de confraternização. Né? Se a gente perceber, parar um pouco para pensar... 2 anos já seguidos, nós tivemos um descanso pandêmico do final do inverno, de agosto até novembro. Isso aconteceu 2 vezes já, sem vacina e com vacina. Né? Então, eu acho que é um vírus muito ligeiro, usando a expressão em espanhol, então a gente vai ter outros momentos de crise possivelmente. Agora, é difícil, né? Como que a gente vai fazer? Uma lei temporária toda vez que vier uma curva maior da pandemia? É difícil, né? Mas essa lei esperava que essa curva não ficasse repetindo, né? Sim. A expectativa era essa, parece que não está sendo cumprida, né? Aqui mas essa lei acabou saindo, em resumo, desculpa, professora Marilene, essa lei acabou saindo fora do momento correto, na minha opinião. Foi? Por quê? Fora do momento correto? Não entendi. Do momento oportuno, porque ela saiu no momento que a pandemia já tinha cessado seus efeitos, em novembro, se me falha a memória, né? Então, ela acabou saindo atrasada. Mas eu acho que ela só deveria tratar de despejo liminar, não de qualquer reintegração de posse. Acho que ficou um pouco exagerado. Senão ficou abuso, né? Concordo aí com quem perguntou. E o Renan perguntou o seguinte: a contratualização do direito privado traria esses princípios para abranger as relações entre particulares ou o estudo de princípios específicos fariam necessários? Essa é uma boa pergunta. É que eu falo bastante disso, né? Se a gente amplia o conceito de contrato, eu falo isso nos livros e nas minhas aulas, a gente contratualiza todo o direito civil. Essa já é uma tendência, né? De contratualizar. Por exemplo, direito das sucessões querem contratualizar por planejamento sucessório, né? No direito de família se fala também em contratualização, é uma tendência, né? Eu acho que há esse caminho da contratualização, mas o direito civil ainda trabalha com regramentos próprios de acordo com o seu livro, né? Então, o direito das sucessões tem os seus princípios, o direito de família tem os seus princípios,
o direito das coisas tem os seus princípios, mas não podemos negar que há essa tendência de contratualizar e colocar tudo sobre um guarda-chuvão único, principiológico, digamos assim. É um debate interessante. Quando você tem um negócio tão alargado, ele acaba virando nada, né? Quando a gente tem conceito. Então... Aqui tem uma pergunta do Mário Sérgio. Como ficaria a função social e a recente decisão do STJ de não judicialização diante da cláusula resolutiva expressa? Eu acho que a função social do contrato não muda nada disso. Eu acho que é um debate sobre a desnecessidade de a cláusula resolutiva expressa ter uma declaração judicial para extinguir o contrato. Eu até concordo com esse entendimento, que foi um voto do ministro Bussi, né, foi vencido o ministro Salomão. Eu tenho um pensamento muito próximo do ministro Salomão, nós somos, inclusive, coautores, né, de algumas obras, mas aí nesse eu fico com o ministro Bussi, nesse entendimento, né? Eu acho que aí a relação não é nem tanto com função social do contrato, é com uma tendência de extrajudicialização. Julgado muito importante, muito interessante. Professor, teve também uma mudança assim, brutal na questão das empresas, né? A gente tinha um código comercial antes e aí passou a ter um direito de empresa dentro do Código Civil. Pode falar um pouquinho sobre isso? Esse é um campo também que o pessoal da área de direito empresarial, direito comercial, clama por voltar um código comercial, né? Eu acho que existem esses projetos, né? Eu prefiro um sistema unificado do Código de 2002. Até porque quando se fala em obrigações, por exemplo, eu estudei, né, na faculdade, obrigações civis e obrigações comerciais ou mercantis. Aquilo era muito confuso do ponto de vista metodológico e do ponto de vista até de resolver os problemas. Então, eu prefiro que a matéria esteja no código e sou favorável a essa unificação. Acho que o Código Civil fez bem em tratar da matéria de direito empresa dentro dele mesmo, né? Então, com o devido respeito aí quem pensa de forma contrária. E além de colocar ali, unificar, teve alterações materiais dentro desse direito? Assim, sim. Várias alterações e é um sistema que vem sendo alterado também com redução de burocracias, que eu concordo, né, com algumas reduções de burocracias que têm sido feitas. Existe um debate, tivemos debate aí sobre a extinção da EIRELI ou EIRELI, a criação da sociedade limitada unipessoal, né? Então, nós temos vários debates. Temos o artigo 977, né, que hoje é muito criticado, eu acho que não se justifica mais, que veda que marido e mulher casados por comunhão universal ou separação obrigatória tenham sociedade, né? Então, temos várias mudanças e várias polêmicas lá envolvendo também esse livro de direito de empresa. Com um direito tão amplo, assim, o senhor é parecerista em todas as áreas desse Código Civil? Eu trabalho, e como eu escrevo sobre todo o direito civil, eu atuo em praticamente todo o direito civil, mas lembrando que os casos complexos geralmente são casos que envolvem, sobretudo, 3 áreas: contratos, família e sucessões, né? Mas já tive parecer sobre propriedade, eu trabalho com o Código Civil inteiro, né? Então, eu atuo em todas elas. Minha admiração, professor. Minha admiração, porque não deve ser fácil. Falando em propriedade... Os meus amigos falam que eu sou um pouco obcecado com as coisas, né? Então, eu acho que eu sou realmente um pouco obcecado com o direito civil, né? Ultimamente, eu fiquei um pouco obcecado também com esse coronavírus e estudei um pouco. Hoje tem gente que me liga pedindo orientação para eu decifrar exame, né? De alguma coisa, para dizer, mas eu sou médico, não, mas eu acredito mais em você porque você estudou bastante, né? E eu acho que eu sou um pouco obcecado com as coisas. Isso é bom, né? Tem um lado bom, porque né, com a obsessão a gente consegue ir no fundo, né? No fundo do oceano. Você tem que ser obcecado, você tem que ser obcecado, eu acho, pela coisa certa, né? Porque se você for obcecado pela coisa errada, né? Eu tenho um filho, o Enzo, contar uma coisa aqui, pessoal, eu tenho um filho aqui, o Enzo, aliás, o nome dele é inspirado no Enzo Rocco, né? O livro do Enzo Rocco está aqui atrás de mim, é esse aqui, ó, Vincenzo Rocco, Il Contratto. Não, então o senhor realmente é obcecado, o nome do seu filho é inspirado então, mas aí esse meu filho, ele é obcecado por carro. Então, eu levo ele para uma concessionária, por exemplo, ele dá aula para o vendedor, né? É impressionante. Eu falo, filho, também, tudo bem, até pode ser obcecado por carro, porque é uma área boa, mas você também tem que ser obcecado por outras coisas, né? Por matemática, talvez, por português, sei lá, mas só por carro não dá. Depende, né? Se ele for um design de carro ou alguma coisa assim, vale a pena ser obcecado. Pode ser.
Professor, qual a mudança o senhor considerou mais relevante nessa parte do direito das coisas? Olha, direito das coisas... Bom, a positivação da função social da propriedade não é algo novo, né? O direito de superfície também se esperou muito dele. O superfície hoje no Brasil é usado para grandes empreendimentos. Eu acho que direito das coisas... a gente não combinou essa pergunta, hein, doutora Marilene? Agora você me pegou. Mas eu acho que foram as mudanças na matéria de condomínio edilício. O que mais impactou foram as mudanças na matéria de condomínio edilício. Redução da multa, né, a questão das penalidades, né, até 10 vezes o valor da taxa condominial, o debate que existe por trás sobre expulsão de condômino antissocial, né? E agora tem esse debate aí do Airbnb, dos aplicativos, né, que o código... Sim, sim. Pois é. Esse sim, eu estou acompanhando como usuária do serviço. Existe esse debate agora, o STJ... Aliás, essa semana... o Migalhas Contratuais, que eu coordeno no Migalhas, tem um texto muito bom da professora Luciana Xavier, saiu ontem, anteontem saiu, ela analisando as duas decisões, da terceira e da quarta turma, e comparando as duas decisões. Né? Migalhas Contratuais, entra lá no site Migalhas, um artigo muito bom. Né? Eu acho que o melhor artigo que eu vi até agora, porque compara as duas decisões e traz soluções que o condomínio pode empreender. Né? Então, realmente, esse é um tema espinhoso. Eu acho que essa proibição só por lei. Né? Nesse ponto, Olha, sou legalista. Estou torcendo que não tenha, porque... não dá. Por convenção, não dá. Né? É uma restrição muito grande ao direito de propriedade. Agora, você é liberal, né? Liberal. Porque tem que a lei mudar isso. Né? Não dá para a convenção alterar. Esse é um tema difícil também. Sei que a gente ficar falando aqui, vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que vai discordar. E eu concordo com o voto do ministro Salomão. O ministro Salomão decidiu exatamente assim. Foi vencido pelo ministro Raul Araújo e pela maioria, mas eu concordo com ele. Uma restrição dessa só por lei. Tem que mudar lá. Tem que mudar aí no Congresso Nacional. E eu acho que não muda. Não sei, doutora Marilene, nesse momento que a gente precisa tanto de fazer o dinheiro circular, né, precisa tanto das novas tecnologias, uma lei dizendo que a pessoa não pode locar por aplicativo, eu acho difícil, hein? E no momento também que as pessoas estão estressadas, as pessoas estão endividadas e elas querem uma alternativa mais viável economicamente para viajar. Então, o momento, não acredito que é extremamente inoportuno, do ponto de vista político mesmo, né? O professor, dá tempo de responder uma pergunta antes que o Instagram nos expulse, do Jader Marinho Santos. Ainda bem que deu certo, a gente estava com receio da instabilidade. Que as minhas Nossa, ainda bem que a gente tentou, né? Ainda bem. Então, o Jader Marinho ele pergunta: no seu direito de propriedade em favor de uma política pública que se assemelha a uma assistência social, isso seria aplicação nada... Nossa, tá truncada a pergunta. Isso seria aplicação nada função social da propriedade? Assistência social, mas aqui é poder público, né? De novo, está fugindo da minha área. Eu acho que a função social da propriedade, ela tem aplicações pontuais no código, né? Então, se a pessoa, por exemplo, desenvolve uma atividade produtiva no imóvel, o prazo da usucapião cai, né? De 15 para 10 anos na usucapião extraordinária, de 10 para 5 na ordinária. Tem lá o Instituto da Desapropriação Judicial Privada por Pós-Trabalho, né? Que é outro instituto que só tem no nosso Código Civil, não tem nenhum outro Código Civil do mundo. Né? O brasileiro é criativo, né? Não, Miguel Reale que colocou. Né? São as nossas duas jabuticabas, né? Função social do contrato e essa desapropriação judicial privada por pós-trabalho. Né? Então, essas são aplicações por agora. Políticas públicas também não é bem a minha área, né? Mas temos aplicações concretas da função social da propriedade no próprio Código Civil, até positivado. Né? Mesmo porque, né, professor, ninguém pode ser obcecado por várias áreas assim, senão não vai mais dormir, nem trabalhar, nem viver, né? Pois é. Agora, eu vejo muito essa confusão, né, de a gente tentar trazer questões de direito privado para resolver problemas que são problemas de políticas públicas, né? Mas a função social da propriedade é um conceito bem construído, existem vários debates envolvendo ela. No próprio tema do condomínio, né? Nós temos debates interessantes. Então, é um conceito que tem aplicação prática também. Professor, estamos chegando ao final. Estou encantada com a sua inteligência, precisão, sagacidade. Eu não tenho nem palavras para elogiar, sinceramente. Obrigado.
Eu já Obrigado. admirava, acompanhava o trabalho do professor pelas redes, agora minha admiração aumenta nesse encontro quase presencial, né? Porque hoje já é. Você está ao vivo com alguém, já é muita coisa, já, né? Sim, Já é um sim. lucro, sim. E Muito convidar, quando o obrigado. senhor estiver em Brasília, conhecer a Escola da Câmara, que é um espaço bem Claro, bonito que claro. a Câmara tem. E Sim. quem sabe um outro evento, né? Já fica aí. Muito bem. Muito obrigado. Pela interação do pessoal, a gente vê que o assunto agradou muito, né? Atraiu bastante gente e a gente está muito feliz já com esse resultado, com certeza. Obrigado. Obrigado. Quero agradecer a Escola da Câmara dos Deputados, professor Marilene. Foi uma grande honra e esperar um novo convite para poder participar, né, de mais eventos aqui da escola. Muito obrigado. É uma casa de leis, uma casa que tem história, né, que é um papel fundamental naquilo que para mim é muito caro, que é o Estado Democrático de Direito, né? Então, fico muito feliz de poder falar para vocês da Escola da Câmara dos Deputados e estou sempre à disposição. Obrigado a todos que participaram, de vários amigos aí, né? O professor Daniel Amorim Assunção Neves entrou aí também. Mandar um abraço para todos que nos assistiram. Vários fãs seus aí. Boa noite, professor. Muito obrigada. Obrigado, Até a próxima. obrigado. Até mais. Boa noite.